Olá, meu nome é Iana Calisto e esse é um podcast terapêutico. Sim, se você tem muito a dizer para si mesmo, você precisa ouvir esse podcast junto comigo, até porque aqui tem um espelho na minha frente, aqui tem outra câmera aqui, e eu preciso dizer algumas verdades para mim além da terapia. Então, se você também tá querendo falar para você mesmo algumas coisas, vem comigo que este é o podcast certo, porque eu tenho muito a dizer. Olá, meu povo! Mais um Eu Tenho Muito a Dizer. E a gente já vai pro 5º episódio. Sinceramente, gente, eu tô... 5º ou 6º? Não lembro. Mas eu tô bem feliz, realmente, que eu tô fazendo esse podcast. É um podcast muito importante pra mim. Eu tô sendo muito verdadeira comigo e com os meus sentimentos pelos quais... Pelos temas que eu tô falando sobre... Eu acho que são temas muito pertinentes e temas que fazem a diferença, pelo menos na minha vida, e espero que de alguma forma na vida de vocês que estão me ouvindo semanalmente aí nessa segunda-feira, ou seja lá qual dia você prefere ouvir o podcast, mas enfim, eu gosto desses momentos de agradecimento, assim, porque realmente são momentos importantes, porque eu pouco vejo as coisas boas que acontecem na minha vida, né? Então, o podcast está sendo um grande aliado para eu me curar de algumas coisas e dos temas que eu venho falando, né? Que são importantes para eu me conhecer mais, de novo, para além da terapia. Mas, enfim, agradecimentos feitos. Vamos de tema? E acho que hoje vai ser um tema que ele vai abranger algumas coisas, tá? Eu vou falar de algumas coisas. Porque é um tema que abrange mesmo, é um tema que faz com que a gente entenda a vida de uma forma adulta, vamos dizer assim. Quando a gente se torna adulto, a gente começa a ter que tomar grandes decisões. Ah, mas quando a gente é mais novo, a gente também toma decisões. Sim, tomamos. Mas eu acho que por mais que adolescência ali, a gente tome decisões que, claro, impactam sua vida no futuro, não tô dizendo que não, mas eu acho que quando você se torna adulto e que você precisa tomar decisões que vão realmente impactar sua vida financeira, sua carreira, coisas que no futuro vão ficar cada vez mais sérias, te trazem ali um peso e uma responsabilidade que talvez na adolescência e quando você é criança, você não entenda essas questões, né? Então, assim, por mais que a nossa vida é tomada por escolhas, né? Eu vou por aqui ou vou por ali. Eu como ou não como isso aqui. Eu faço um podcast ou não faço, né? Faço tal escolha para ir para uma faculdade ou não. Enfim, tudo isso é uma escolha. E daí já que a gente tá falando de escolhas quando a gente é adolescente, eu vou começar daí. Eu acho que a escolha... Eu acho que eu vou começar daí, que a escolha quando eu decidi, né, não fazer uma faculdade particular no meio do ano, quer dizer, no começo do ano, e fazer um cursinho. Eu tenho que contextualizar vocês um pouco sobre a minha vida, quem talvez não me conheça tanto, que é o seguinte, eu, né, vim de escolas particulares, então tive uma educação escolar muito boa, né, então eu tive uma base escolar muito boa, porém, eu não era uma pessoa que estudava de uma forma, vou passar no vestibular, ou vou passar numa federal. Não era, nunca fui. E hoje eu vejo que eu nunca fui essa pessoa. Nunca fui. Não é que eu não gosto de estudar. Eu gosto de estudar o que eu gosto de estudar, né? Eu lembro muito pequena que eu entendia que, por exemplo, matemática, que é uma questão da decisão, né? Era uma coisa que eu não ia aprender. Ah, mas aí você devia ter dado uma chance, né? Podia ver. Gente, assim, esquece. É tipo, quem me conhece sabe que matemática não é muito o meu forte. Que às vezes eu não sei quanto é 1 mais 1, pra vocês terem uma ideia. Tô exagerando, mas assim, o básico ainda me assusta. Esses dias eu tava conversando com meu namorado, inclusive, e aí a gente tava falando de
Ele falou assim, mas é só somar, né? Tipo assim, o, a multiplicação, né? Quando você faz a tabuada lá. Porque quando eu era pequena, minha mãe... Eu lembro que teve uma época que minha mãe falava, você tem que aprender a tabuada, e você tem... E a gente ficava fazendo algumas liçõezinhas de casa pra eu tentar entender e aprender e decorar a tabuada. Nunca consegui. E aí, esses dias, algum tempo atrás, eu tava conversando com meu namorado e ele falou, amor, não, sim, é só somar. Você sabe que, assim, a tabuada é só você ir somando, né? E eu, oi? Pra vocês terem uma ideia, eu não sabia disso. Eu fui saber aos 24 anos, após um tempinho aí que eu não estudo matemática. Então, o que eu quero dizer com isso é... Eu já tinha decidido que eu não ia. Eu ia ser mediana, ou ia ali ter que me esforçar muito no ano ali escolar pra eu passar em matemática, porque realmente, gente, esquece, eu não gostava de estudar, eu não me esforçava pra estudar. Eu copiava muito dever de casa, porque eu não me esforçava, assim. Eu me esforçava pra aprender aquilo da prova, e foi. E é isso. E olha que eu fiquei só 1 ano de recuperação, tá, galerinha? 1 ano, e foi por um motivo específico, que quem sabe um dia eu conto aqui. Mas assim, foi só isso, porque eu nunca tinha ficado de recuperação na vida. E eu fiquei só em matemática no primeiro ano do ensino médio. Então, assim, eu sempre levei a vida na decisão de que não vou estudar matemática, não é pra mim. Esquece isso aí, não é pra mim. Desde pequena sempre soube que números, eu não entendo números. Pode colocar na minha, tipo assim, explicar detalhe por detalhe. Eu nunca vou saber como que é trabalhar com números. Eu não sei. Não sei. Não sei lógica, não sei nada. Exatas, esquece. E Ana não tem. Não tem como eu aprender e nem quero. Não sou essa pessoa. Nunca vou ser na minha vida. Talvez isso seja também porque eu não sei muito sobre finanças. Como eu me recuso a aprender números, finanças também eu me recuso um pouco. Mas aí a gente vai falando sobre um pouco mais à frente. O que eu quero dizer com essa escolha que eu tomei muito nova foi... Não, eu meio que, de alguma forma, eu sabia que eu não ia passar no UNB, né? Que eu moro em Brasília e tal. Então, o UNB é a nossa faculdade pública, né? E eu meio que sabia, tipo, desde sempre. Mas no ensino médio começou a florar, porque você via que as pessoas, quem ia passar e quem não ia. E quem ia pra uma particular. Dava pra saber, assim. Dava pra você olhar, sabia. E eu era uma das pessoas que ia pra uma particular. Meio que eu já sabia disso. E eu não escondia muito, mas eu queria esconder. Por quê? Porque meu irmão passou na UNB, né? Aí fica aquela coisa, tá, você passou na UNB e você tem que passar na UNB. Não que alguém diretamente tinha falado isso pra mim, mas, de alguma forma, a gente sempre sabe que a gente é pressionado a passar numa federal. Não só, né, obviamente, financeiramente isso é incrível e oportunidades incríveis você tem numa faculdade pública, né? Federal, estadual, enfim. Mas, de alguma forma, eu sabia que isso não ia acontecer comigo. E foi triste. Eu sempre soube que eu não ia passar, e aí eu fiquei triste. Eu fui ficando triste ao longo desse tempo. A decisão que eu tomei, né? Enfim, voltando à decisão, quando eu decidi que eu ia tentar um vestibular, porque eu não passei, porque assim, tem 2 etapas. Eu ainda não sei se é assim, eu acho que ainda tenho pais, né? Aqui em Brasília, a UNB, a gente tem 3 pais, no primeiro, segundo e terceiro ano. E aí você vai somando essas notas pra ver se você passa no curso que você quer. E eu sempre, desde o primeiro ano, desde o segundo, assim, no segundo eu tive mais certeza que eu queria fazer jornalismo, então eu já tava nesse foco. No primeiro e no segundo ano no segundo fui melhor, eu estudei mais no segundo ano do ensino médio, assim. Mas eu consegui ter uma boa nota e eu falei, cara, eu acho que eu consigo passar. Acho que eu consigo. E aí eu também descobri com meu namorado esses dias que talvez realmente eu passe. Na verdade, não é que talvez, eu passei na UNB, eu passei no cadastro reserva. E na época eu não tinha maturidade e não ia tomar essa decisão por mim, que eu tinha ali os meus 18 anos, recém-completados. Acho que eu nem tinha 18 anos, acho que eu ainda tinha 17, não tinha completado 18, quando eu tive que tomar essa decisão. Isso, eu ainda tinha 17. Quando eu decidi que eu não ia
ir para uma particular logo de cara, eu ia tentar o vestibular, foi uma decisão por pressão minha. De tipo, vai fazer o quê? Eu acho que foi um erro. E ano de 24, eu acho que foi um erro. Poderia ter acalmado e esperado o cadastro reserva. Porque eu lembro que eu vi meu nome lá no cadastro reserva, jornalismo e tal. E eu fiquei desesperada, eu chorei muito. Foi bizarro aquele dia. Eu lembro muito assim. Vagamente não, eu lembro vividamente o dia que eu vi que eu tava em cadastro reserva, mas eu não tinha passado, né? E aí eu lembro que meu pai foi na UNB, pediu informações e a mulher falou, olha, ela tá em cadastro reserva, ou seja, alguém pode desistir da vaga e é a vaga dela. Porque ela tá numa boa posição e eu tava numa boa posição mesmo. E aí eu conseguiria. E hoje em dia eu sei que facilmente eu conseguiria ter dado uma esperada pra passar no segundo semestre. Mas a cabeça de uma ansiosa, que eu não sabia que eu era, mas assim, aos 18 anos você acha que você tem que resolver tudo. Eu tive que resolver isso pra mim, não foi bom. Realmente eu deveria ter dado uma esperadinha. Acho que hoje eu seria uma outra pessoa. Enfim, gente, mas assim, os ICs fica pra um outro tema. O negócio aqui é decisão. Tomei a decisão, pá, é isso. Fui fazer o cursinho pré-vestibular, que foi horrível. Eu não estudei absolutamente nada. Inclusive, mãe, mil desculpas, porque eu joguei seu dinheiro no lixo, assim, fatos. Eu não estudava, assim. Eu ia pra marcar tempo, assim. Eu era muito ruim, eu não estudava nada. Até as coisas que eu gostava eu não estava estudando, porque eu estava decidida que eu ia passar no NB, mas assim, eu sabia de alguma forma que eu também já tinha decidido que eu ia pra uma particular. De alguma forma, assim, sabe? E aí ficou essa história de que você, tipo assim, a decisão que eu tomei foi uma grandíssima merda. Que merda que eu tomei na minha... Decisão de merda que eu tomei na minha vida, assim. E aí o tempo foi passando, fiquei ali 4 meses no cursinho, eu acho, ao todo, 5 meses, não lembro. Foi horrível, um período ruim. Nada me agregou, gente, desculpa, assim, com todo respeito a quem faz cursinho e, enfim, essas coisas. Mas pra mim, Ana, não deu certo, esquece, assim, deu muito ruim, foi muito ruim período. Não estudei nada, não me dediquei mesmo. Por escolha também. Eu sabia que eu tava fazendo meio que um mesmo caminho do meu irmão, que foi. Ele também não tinha passado no PAS e fez o pré-vestibular, né, o cursinho, e passou no vestibular. Eu falei, vai ser igual. Só que ele estudou, né, eu não. E aí ele passou e eu não. Né? E aí a decisão que eu tomei foi, vou para uma particular, quando a minha mãe perguntou, e me deu essa oportunidade. Claro, né. Minha mãe me deu a oportunidade de eu fazer uma particular e fui eu fazer a minha particular. Feliz, ela é contente. Eu sou muito feliz com a educação que eu tive também. Foi um ótimo curso, eu aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa como decisões também. Eu tomei muitas decisões boas e ruins, óbvio, mas muito boas para o jornalismo. Eu acho que eu consegui me agregar de informações muito boas para o meu curso. Assim. É um curso muito completo. Foi muito bom, aprendi muita coisa, conheci muita gente. E aí veio outras decisões. Que eu vou falando dessas decisões até eu chegar aos dias atuais, assim, porque o que eu quero dizer é, eu tive a decisão de não fazer muitos estágios, assim. Não é que eu tive a decisão, foi meio... Sabe quando as coisas vão acontecendo e você vai deixando? E é um pouco que é uma decisão minha da vida. Eu vou deixando. Uma hora explode. E aí foi o que aconteceu, né? Eu acho que eu não me dei tantas oportunidades. E eu não falo... Porque oportunidades eu tive. Não tantas quanto algumas pessoas, mas assim... Eu tive algumas oportunidades, eu só não corri atrás mesmo. Que foi uma decisão burra, né? De não fazer muitos estágios e tal. Eu fiz 2. Durante 4 anos de curso, enquanto muita gente faz... Tipo assim, a cada 1 ano tava ali trocando pra aprender coisas. E eu fiquei um pouco pra trás. Não foi uma boa decisão. E aí, o que acontece? Mas, de alguma forma, essas decisões também fazem com que eu entenda quem eu sou hoje. No sentido de, eu não sei tomar boas decisões ou eu só simplesmente deixo a coisa passar porque eu não quero tomar decisões. Também é um questionamento pra mim, assim, sabe? De tipo,
a decisão pra mim é um peso, é uma responsabilidade às vezes. Tipo, eu vou por esse caminho ou eu vou por esse caminho? Sabe, assim, pequenas decisões me fazem ter crise de ansiedade. Sabe, decidir pra mim sobre a minha vida e sobre ter as minhas próprias escolhas me faz ter essa dúvida de quem eu sou também. O que eu quero? O que eu desejo? Será que eu desejo mesmo isso? Que foi algo que hoje eu sabia que eu não desejava fazer cursinho pré-vestibular, e muito menos o vestibular, e eu lá fiz. Por quê? Porque eu achava que o outro, seja lá quem for, não estou nomeando ninguém, mas que o outro iria gostar mais dessa decisão que eu tomei. Não necessariamente eu iria gostar da decisão que eu tomei. Porque eu não sou essa pessoa. Tipo assim, realmente, assim, olhando pra trás, eu tomo decisões pra não ter que lidar com a frustração do outro sobre as minhas decisões. Então, peraí, você quer que eu tome essa decisão? Você vai se sentir melhor se eu tomar essa decisão? Show, vou lá e faço. Tipo assim, é um pouco disso, assim. É um problema muito? Estou trazendo a terapia? Tô tentando, mas ainda assim, como vocês lembram do meu episódio, no terceiro episódio que eu desabafei com vocês, eu não sei muito falar não. Então, as decisões que eu tomo pelos outros ainda é uma realidade da minha vida. E essa grande decisão, né, da questão do vestibular, eu tô falando tanto sobre isso porque realmente é um marco... Botei a mão na minha cara aqui. É um marco interessante pra mim, assim. Que eu falo assim, gente, mas eu não deveria, né, ter perdido 6 meses da minha vida. Porque pra mim realmente foram... Às vezes eu nem lembro do que eu... Sabe, assim, eu só ia. Eu não estudava, eu não me dediquei a nada, porque eu não queria. Não é que eu não tinha... Tipo assim, eu tive a oportunidade. Minha mãe falou, você quer fazer o cursinho? Você quer esperar esse cadastro reserva ou você quer fazer uma particular? Eu não sabia, porque eu não tinha maturidade também de saber muita coisa pro meu futuro. Mas tem um porém aí. Eu não tomo minhas próprias decisões porque também depois é muito mais fácil culpar o outro, né? Você não queria que eu tomasse essa decisão? Então a culpa é sua que eu tomei essa decisão, não é minha. Também tem isso, né? De tipo, não, mas aí eu não tenho nada a ver com isso, não. Foi você que tomou essa decisão por mim porque você queria que eu tomasse. E aí eu me ausento ali de toda a responsabilidade. E aí é isso que vai acontecendo. E vai indo. E aí acho que a decisão começou a se tornar mais pesada pra mim nesses últimos anos que eu fui entendendo que tomar uma decisão, impor essa decisão e falar assim, olha, isso aqui é algo que eu quero, bate no peito e fala, eu quero isso e vou fazer isso. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. É duro pra mim. Acho que é uma das coisas mais difíceis eu tomar uma decisão por mim, para mim, do que eu desejo. E depois, assim, toda decisão tem consequência, seja ela boa ou ruim. E aí tem esse ponto, né, de tipo, você fica assim, não sei se eu quero tomar uma decisão, porque, tem consequência, né? Tipo assim, depois eu vou ter que lidar com isso. Pra mim é muito difícil. Tipo assim, gente, parece muito um papozinho de menina mimada, assim. Mas é um pouco, né? É um pouco, assim. Eu fui mimada, né? Tipo, pela história que vocês estão vendo aqui, é isso. Então hoje, a Yana de 24 não tá sendo mimada, né? A vida adulta, ela não tá mimando muito. Ela tá me jogando aí pra não sei aonde. Mas ela tá me jogando, só que não é ser mimada. E aí traz toda essa reflexão de como eu era pra eu até chegar até aqui e perdoar essas decisões que eu tomei também. Porque se eu fico toda hora, nossa, mas poxa, você devia ter esperado e ter passado na UNB, porque você passou, devia ter dado uma esperadinha. Ou não, você não devia ter esperado nada, fazer logo seu particular que você ia fazer mesmo. Ou não, toma essa decisão, não tomou? Então agora aguenta. Nenhuma dessas faz com que eu me sinta confortável hoje falar, legal, tomei a decisão certa. Por mais o caminho que eu fosse levar, provavelmente hoje eu estaria falando, poxa, tomei a decisão errada, porque eu sempre acho que eu tomo a decisão errada. Tem isso também. Eu sou a minha pior inimiga, né? Eu sou a minha pior, assim, não tem pessoa que mais se coloca pra baixo do que eu mesma. Porque o meu cérebro faz isso, ele começou
a entender que não, eu não sou boa o suficiente, não é legal, você não vai conseguir a carreira que você quer, o sonho que você quer. E aí, falando de sonho e decisões, quando eu decidi fazer a Preta Pop, por exemplo, foi uma decisão meio que... Acho que eu falei aqui no podcast alguma vez dessa decisão de fazer a Preta Pop, mas foi tipo... Cara, eu vou fazer porque eu gosto de escrever sobre música, acho que as pessoas vão gostar, tarana. E a coisa foi escalonando, escalonando. Hoje é o que eu tenho muita vontade de fazer da minha vida. É isso, assim, é fazer a Preta Pop. Porém, as decisões, quando você bate no peito e fala, eu quero isso, eu vou fazer, também tem consequências, né? Não é tão fácil assim você trabalhar com a internet. Não é tão fácil assim você conseguir trabalhos dentro do mundo da música, que é muito difícil você se infiltrar em, né, artistas e festivais, enfim, é difícil, é um ambiente difícil. Depois que eu entrei, que eu entendi. Então essa decisão de bater no peito e falar, eu quero, eu me vejo fazendo isso, também tem sido um desafio, porque é uma responsabilidade que eu não sei se hoje eu queria ter, sabe? Então, o que eu quero falar com esse episódio é principalmente você entender que decisões são tomadas e que você tem que tomar responsabilidade sobre elas. Ah, mas legal, Iana, acabou, falou tudo, pronto, agora minha vida tá feita. Não é sobre isso, mas é um pouco do você se perdoar também pelos seus erros. Ah, eu acho que foi um erro fazer o vestibular, né? Fazer todo esse preparatório pro vestibular. Ah, acho, mas aí fiz, né? Pronto, acabou. Isso foi há 6 anos atrás. Acabou, sabe? E essa decisão me tornou a Iana de hoje. A próxima vai me tornar de amanhã, e depois de amanhã, e depois... Cada decisão você vai ponderando. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Mas é isso, assim. Quando eu também decidi fazer esse podcast, foi um tiro no escuro, mas não necessariamente porque eu não sabia fazer. Porque, de uma coisa certa, gente, com todo respeito aí a mim mesma e toda a humildade que eu tenho na minha vida, eu sou boa nisso, né? Eu sei fazer isso aqui. Eu sei falar. Eu sei me comunicar. Eu sei quais são as ferramentas para chegar até lá. Ferramentas, assim, na faculdade, na vida, a gente aprende nas experiências da comunicação. Mas isso não quer dizer que eu não vá tomar decisões horríveis e que eu sou incrível. Mas eu sei fazer isso aqui. Essa decisão aqui não é uma decisão, é tipo é um fato. Eu sei. Agora, quando eu decido me abrir tem as consequências. Que é alguém achando que eu tô me expondo demais, outra pessoa achando que não é maneiro as coisas que eu falo, outro falando que seja menos, talvez, né, não... Isso existe. Mas também, em contrapartida, tem gente achando incrível, gosta de acompanhar, acha que tá me conhecendo mais, pessoas que me conheciam estão me conhecendo mais. Então, assim, qual é a decisão? Foi a minha, é o meu desejo. Não importa as consequências boas ou ruins. O fato é, eu sou boa nisso, quero fazer e tô fazendo. Essa é a minha decisão. As consequências a gente vai ter que lidar depois. Ah, mas aí... Hoje tá difícil, né? Tá difícil. Inclusive, tá sendo uma semana difícil, né? Mas... E aí também eu descobri um pouco de que eu fico mais ansiosa, muito mais ansiosa, quando eu tô de TPM. E essa semana, justamente, eu estava de TPM, muita coisa acontecendo, muita coisa rolando por aqui, mas a decisão foi... hoje, por exemplo, hoje eu devia ter ido malhar. A minha decisão foi, gente, tô morrendo de cólica, assim, tô com dor de cabeça. Eu tava assim, já assim, hoje eu tava com uma ansiedade, muita... Hoje o trabalho tava assim, ó, cheio de gente falando, e eu já tava assim, pelo amor de Deus, gente. Vamos silenciando um pouco? Vamos Mas é aquilo, né? Essa cera de comunicação é uma loucura, todo mundo falando e tal.
Eu decidi vir pra casa, ficar deitada. E eu fiquei inclusive, eu tinha até esquecido de gravar o podcast, porque a decisão foi ficar deitada vendo minha série. E era uma série que eu nem faz tempo que eu vejo, que é Friends, que é uma das séries que eu mais gosto, assim, que eu já vi 50 mil vezes. Mas foi o quê? Eu quero ficar confortável, eu quero ficar na minha zona de conforto. Essa é a minha decisão, ficar deitada. E foram os melhores, sei lá, 3 horas que eu fiquei fazendo isso. Então, a decisão de descansar, a decisão de não descansar, tudo isso tem consequência. Por exemplo, eu tô gravando esse podcast enquanto eu poderia estar dormindo. Essa é a consequência, mas e aí, sabe? Tipo, e aí? Eu não tô falando isso como se eu soubesse lidar com as consequências, tá? Não sei. Também não sei lidar muito bem, não. Mas eu acho que tomar decisões, e é uma coisa que eu venho trabalhando na terapia, principalmente depois do ano passado, é um pouco disso, assim, é essa leveza que você, tipo assim, cara, é isso, eu decidi. Decidi, por exemplo, não era pra eu estar viajando pro Rio agora no carnaval, porque eu não tenho um centavo, sim, problemas financeiros sérios. Mas eu decidi. A consequência é março, abril, maio, junho, julho, o resto do ano eu vou ficar tão pobre que, amigos, se vocês me chamarem pra alguma coisa, ou vocês pagam pra mim, ou é água da casa e fé. Porque tá difícil. Mas o ponto é, eu precisava, né? Primeira viagem com o namorado, vou viajar com meu irmão e com a minha cunhada, vou pra casa da minha família. Quantas outras consequências boas isso vai ter? Ah, vai ser por um momento e depois, né? Aí eu lido com as consequências da Iana do futuro. Porque se eu ficar aqui, caraca, velho, não era pra eu ter ido, poxa, não era. Porque, né, assim, tá difícil, nananã, aquela coisa toda. Eu tenho que aprender a lidar com isso, que é algo que é difícil pra mim. Lidar com as consequências, com as minhas decisões. E bater no peito dos os sonhos que eu tenho, assim, de tipo, cara, é isso que eu quero. E decidir que eu quero trabalhar com música, ser uma comunicadora de música, ter um podcast, ter os meus vídeos aí nas redes sociais, trabalhar com isso, ser uma pessoa independente, né, no sentido carreira, né, não trabalhar CLT, ou não fazer um concurso, que é outra decisão também, que eu já tomei há muito tempo, que concurso não é algo que eu vejo pra minha vida. Hoje, né, eu sempre falo hoje, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas assim, hoje eu não me vejo fazendo concurso, eu tomei essas decisões, que estão tendo consequências agora, né, eu fazendo isso, fazem com que, por exemplo, eu não tenho tanto dinheiro, eu não moro sozinha, sendo que eu quero, eu não compro as roupas que eu quero porque não tem dinheiro. Então essas consequências de bater no peito e falar, eu vou seguir com isso aqui, eu quero fazer a Preta Pop acontecer, eu quero fazer o podcast, ou eu tenho muito a dizer, acontecer, eu quero fazer a minha carreira evoluir, também tem consequências, e elas estão acontecendo hoje. Eu não vou ser... Aí é sempre assim, né? Você só tem 24. Exato, só tem 24, tem que tomar decisões erradas e certas agora, assim. E se eu tiver 70 anos e eu estiver ainda tomando decisões por mim, a vida continua sendo minha, assim, né? E é isso. Ontem eu tava vendo, assim, a minha avó, assim, né, que é uma mulher preta, que não tem tanto letramento racial, né? Não tem. Mas o que eu quero dizer é que a decisão dela sobre a vida dela e sobre a mulher preta que ela é hoje fala muito do que eu aprendi sobre a minha ancestralidade com ela, assim, né? Isso foram decisões. Ela foi tomando decisões que não foram... Ela não tomou por ela. Ela tomou por ela. E a vida foi acontecendo. E hoje, graças a sei lá quem, Deus, sei lá, o universo, ela tá muito bem de vida, assim. Saúde, financeira, ela tem a casinha dela, a vidinha dela, por decisões que ela tomou no passado e que ela vem tomando hoje também. Minha mãe, meu irmão, enfim, cada um tem sua decisão. Não importa o que eu fale, não importa o que eu pense, a gente tem que tomar decisões por si. E aí uma questão minha também.
Eu não tô falando que eu sou a pessoa que... Tanto que eu falei aqui pra vocês. Eu tomo decisões pelos outros. Ainda faço isso e faço muito. Mas eu tô tentando fazer isso menos e falando não, né? Que é importante, assim. O não é libertador. E quando você começa a falar não, você fala, bom, assim, vários nãos, né? Mas também não é assim, não, que tá difícil. Tá difícil falar não. Mas, enfim. Eu queria trazer uma nova coisinha aqui pro podcast, que é falar duas coisas. É ótimo, essas duas coisas. Que é uma coisa boa que aconteceu na minha semana e um álbum, uma música, um podcast, enfim, algo que a gente escute, né? Que eu também estou viciada. Então, ó, uma coisa boa que aconteceu comigo essa semana. Eu fui ao estádio, né? Ver o jogo do Vasco e Fluminense com a minha avó, com a minha cunhada e com meu irmão. Foi um momento muito bom. Foi muito bom. Aqueles minutos de raiva do Vasco, porque, né, perdeu. Mas aqueles minutos com a minha avó e vendo aquela vibração de triste e feliz, né? Mas ela tava muito feliz que os netos dela estavam junto com ela, né? E todo aquele estádio, ela fica muito emocionada, dá pra ver que no olhinho dela, assim, ela fica muito feliz que ela tá vivendo aquilo lá. Então, eu fiquei muito abobalhada, assim. Quem me segue no Instagram aí, enfim, @IanaCalisto, eu vou tentar postar algumas coisinhas desse dia, porque realmente é aquele dia que te dá um calorzinho no coração, você fala, caraca, vale a pena. A decisão de ter ido do estádio e ver a minha avó felizinha, assim, meu irmão também, né, apesar dos apesares, mas assim, um momento em família ali, com ele, com os amigos dele, com a namorada, minha avó ali feliz também, observando as pessoas, as, né, famílias juntas, amigos, enfim. Sabe quando você sai assim do seu corpo e fala, caraca, essas coisas são boas, né? Apesar dos apesares da vida e da rotina maçante, essas coisas são boas. Então, isso foi algo de bom que aconteceu na minha semana. E algo que eu estou ouvindo muito, que eu só malho ouvindo o álbum do Bad Bunny. Que, gente, juro, olha aqui, vocês têm que... Assim, é um álbum muito bom. Inclusive, quem segue a Preta Pop, quem não segue, siga, porque eu vou falar sobre esse álbum, que aí eu não vou ficar falando aqui, mas esse álbum, tipo assim, muito bom, que Debi tirar mais fotos, deveria tirar mais fotos, e ele fala sobre a cultura porto-riquenha, porque ele é porto-riquenho, ele fala sobre ancestralidade, sobre cultura, enfim, tudo que a gente fala muito aqui nesse podcast, e no Preta Pop ele fala muito, e é muito bonito de ver. Enfim, são essas duas coisas que eu queria adicionar aqui neste podcast, que eu acho que vai ser legal também pra gente ter essa troca do o que foi de bom na semana de vocês. Me contem lá no Instagram. Eu vou começar a fazer posts do Eu Tenho Muito a Dizer no meu Instagram, que é o Iana Calisto. Se vocês quiserem me seguir, vou fazer alguns cortes daqui dessas nossas falas. E aí lá vocês me falam o que aconteceu de bom na semana de vocês, o que vocês estão ouvindo de podcast, de música, de álbum, enfim, as coisas sonoras, tá bom? E aí é isso. Mas se quiser compartilhar outras coisas também, tá tudo certo, vamos nessa e é isso. Tá bom, gente, é isso. Acho que foi um devaneio, assim, de decisões, esse episódio. Mas eu acho que é isso. Decisões são importantes, é difícil, mas a gente precisa tomar, porque, né, sem elas a gente não anda, né, a gente não vai pra frente. Então, é isso, cada dia mais ou eu vou fazer isso ou não, vou comer isso ou não. A gente vai tomando todas as decisões, elas são, de alguma forma, importantes pro crescimento da gente, né. A decisão agora é terminar. Infelizmente, esse podcast, né, que ele já ficou um pouco mais longo do que o normal, mas eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Agora eu vou dormir, porque realmente, gente, essa semana eu não tô conseguindo nem dormir direito de ansiedade, porque essa TPM está só Jesus. Mas é isso, gente. Semana que vem a gente tá de volta e espero que vocês fiquem bem. Tomem boas decisões, ou não também, mas consequências elas vão vir de alguma forma, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Até semana que vem. Tchau, tchau.